Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estaremos juntos pelos próximos 27 minutos. Hoje vamos falar sobre a importância de uma empresa ser bem administrada. E quem vai nos dar dicas sobre isso é o mestre em administração de empresas, Luiz Fernando Gomes Pinto. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Camila, muito obrigado aí pela oportunidade, em nome do SENAC aqui, do Centro Universitário SENAC de São Paulo, agradeço a oportunidade e espero contribuir aí para esses grandes empreendedores, né, que estão desenvolvendo trabalhos importantes e que o Sebrae, né, pode aí contribuir de forma muito efetiva. Obrigado pela oportunidade. Sim, tenho certeza que você vai contribuir e muito, Luiz. Em termos gerais, qual que é a importância da gestão eficiente de uma empresa para a saúde das atividades empresariais? Bom, o que é importante entender é que quando a gente fala de uma organização, a gente está falando de um processo sistêmico, ou seja, você tem várias áreas funcionais que são especialistas em cada área, produção, vendas, marketing, né? Então é importante que cada área, claro, seja eficiente na sua etapa, né, na sua atividade específica, mas aqui entra um aspecto que é muito importante, que tão importante quanto ser eficiente é ser eficaz. E quando a gente fala em ser eficaz, a gente está dizendo em alcançar objetivos. Não adianta somente a gente fazer cada uma das áreas funcionais, realizar a sua atividade de forma eficiente, se no conjunto, né, no conjunto da atividade dessas áreas, ela também não alcançar os objetivos estratégicos da organização. Por isso que eu utilizei o tema eficácia, no sentido da importância da coordenação das atividades de cada área. Então, correto, é fundamental que a empresa, né, esteja preocupada em que cada uma das áreas realize de forma eficiente as suas atividades, mas é fundamental também a coordenação dessas áreas pela alta direção da empresa, pelos diretores de cada área, pelo presidente ou pelo dono da empresa, né? Então é muito importante que o dono da empresa esteja à frente dessa coordenação e, mais importante, que ele tenha muito bem definido o norte da empresa, ou seja, quais são os objetivos estratégicos dessa empresa, para que ele possa, então, compartilhar com todas as áreas e aí cada área, então, a partir desse norte, né, é o que a gente chama de estratégia corporativa, a partir desse norte, cada uma das áreas funcionais possa estar alinhada a esse norte. Por exemplo, uma empresa pode definir como objetivo estratégico, eu quero diversificar o meu negócio, eu quero entrar em outras áreas, em outros segmentos de mercado, eu quero ampliar eu quero ter maior amplitude em termos de distribuição, de participação nacional, eu quero entrar em outras regiões, em outros estados, né? É importante que todos na organização tenham ciência desse objetivo estratégico e que cada área, cada gestor, né, de cada área, ele possa então traçar, né, os seus objetivos alinhados a essa estratégia geral da organização. De tal forma, então, por exemplo, se eu quero ampliar a minha participação, eu quero, na verdade, estar mais presente em outros estados, vendas vai ter que buscar novos distribuidores, novos parceiros comerciais, a parte de produção, a parte de desenvolvimento de novos produtos, quem sabe tem que adequar os seus produtos para essas regiões, área fiscal, adequar também a emissão de notas para essas áreas. Ou seja, então, quando a gente fala de eficiência, é importante que a gente esteja também alinhado à eficácia. E para isso é fundamental, né? Essa é a parte, digamos, estratégica mais difícil de se atingir, fazer com que todos na organização, que cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores, tanto os internos quanto aqueles externos que contribuem também para a organização, que eles estejam alinhados a esses objetivos estratégicos e todos caminhem para alcançar esses objetivos. Então eu diria que uma empresa eficiente é fundamental para que ela possa sobreviver, né? Mas é fundamental, né, que não somente ela saiba fazer, né, corretamente, adequadamente cada uma das atividades de cada área, mas que no conjunto ela possa atingir os seus objetivos estratégicos.
Então, acho que esse é um ponto importante e isso depende diretamente da alta direção, né? A alta direção que tem esse papel de coordenação, o dono da empresa, se for uma empresa maior, o presidente, ele vai ter esse papel, né, de divulgar. Depois a gente também é importante, acredito que a gente vai falar posteriormente sobre comunicação interna e externa. Então, esse trabalho, né, de compartilhar esses objetivos estratégicos e muito vai ser importante para que a empresa possa alcançar essa eficiência. Existe um outro conceito também que é importante, são os indicadores de performance. Então, a gente define os objetivos e aí vem um outro conceito que é estratégia, ou seja, define como que vai alcançar esses objetivos. Eu até citei o exemplo, se a empresa tem o objetivo de aumentar a sua participação nacional, ou seja, estar em outros estados, a estratégia qual pode ser? Como que ele vai alcançar esse objetivo? Vamos desenvolver novos parceiros comerciais, distribuidores naquela região, enfim, agentes, vamos ver como é que a gente pode, né, estar presente naquela região, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a forma de alcançar esses objetivos, tá ok? E aí, então, é fundamental que a alta gestão, né, os diretores, né, o dono da empresa, ele esteja, né, diretamente envolvido nesse processo de compartilhar esses objetivos estratégicos. E Fernando, alguns pequenos empreendimentos, eles acreditam que podem esperar para legalizar as atividades, né, mediante os órgãos públicos. Quais os perigos de atuar na ilegalidade? Então, os perigos é que eles podem ter alguma multa. No caso, acho que um exemplo muito simples, você não consegue contratar um funcionário, porque se você está ilegal, você não tem CNPJ, você não consegue contratar um funcionário e você pode até ter um processo, né, trabalhista, pode ter até um processo civil, no sentido de algum cliente que se sinta lesado, né? Mas eu diria, pensando nessa visão estratégica que eu comentei anteriormente, eu acho que nesse ponto, tão importante quanto a empresa pensar nos problemas que ela pode ter, né, por não estar legalizada, ela pensar nas oportunidades que ela está perdendo por não estar legalizada. Muitas empresas, ou na verdade praticamente todas as empresas, não fazem um negócio com uma empresa que não é legalizada, ou seja, que não tem o CNPJ, porque ela precisa que seja emitido nota. Então, uma empresa legalizada, só uma empresa legalizada que consegue emitir uma nota fiscal daquele trabalho que está sendo realizado. Outro aspecto importante de ser legalizado é a credibilidade. Então, você tendo o seu CNPJ, sendo uma empresa legalizada, isso te dá credibilidade. E isso, então, vai te gerar mais oportunidades, vai te abrir mais oportunidades de negócios. Por isso que eu penso que o mais importante que você pensar nos prejuízos, né, nos problemas que você pode estar tendo por não estar legalizado, é você ter essa visão que, olha, que oportunidades eu estou perdendo, né, por não estar legalizado, né? E hoje em dia, eu diria que hoje nós já temos formatos de empresas que atendem, né, digamos, atendem no sentido de conseguem ter parâmetros que podem atender aquele iniciante, aquele empreendedor que está começando o seu negócio, aquele que já cresceu um pouquinho mais. Então, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, é uma opção muito interessante. Se você é pequenininho, está começando, se você fatura anualmente até R$81 mil, você pode ser um MEI. O MEI tem algumas limitações, você pode ter somente um funcionário, mas ele também te dá alguns benefícios porque você trabalha com um Simples Nacional, o que te reduz em termos de impostos, né? E, na verdade, você paga, em termos de tributação, você paga 5% de um salário mínimo mensal e isso, então, é muito vantajoso também. E aí que entra o que eu falei, a empresa tendo um CNPJ, um MEI, né, um microempreendedor individual, ele tem direito a ter o seu CNPJ, pode emitir nota fiscal para uma empresa, né? Isso certamente vai dar credibilidade para o negócio
e vai permitir que ele acesse, quem sabe, algumas empresas que ele não teria acesso se estivesse ilegal. Até mesmo pessoas físicas, mesmo que ele vá ser um prestador de serviço, algumas pessoas físicas pedem sim também que seja emitida nota fiscal. Por exemplo, eu mesmo passei por essa situação, fiz uma reforma na minha casa, mas quando a gente faz uma reforma, a gente pode declarar no imposto de renda aquele valor, de tal forma que você aumente o valor do seu ativo, do seu imóvel, né? E se eu não tivesse, ou seja, eu fui procurar um empreendedor, né, um empresário, que ele tivesse nota fiscal para que eu pudesse me beneficiar. Então é nesse sentido de descobrir oportunidades que é importante. Legal, digamos que você acha que vai faturar mais do que 81 mil, quem sabe você pode ter uma empresa individual, o que permite um faturamento de até 360 mil, acima de 81 até 360 mil, e isso te permite também, né, que você também, né, pague sua tributação lá com base no Simples Nacional. Passou de 360 mil, aí pode ser uma empresa de pequeno porte, uma EPP, que aí você pode ter um faturamento de até 4,8 milhões, você também é beneficiado com o Simples Nacional, mas aí, claro, aí demanda alguns cuidados maiores, ok? Então eu diria que vale sim muito a pena, né, você ter a sua empresa legalizada, porque não somente te abre portas, te dá mais credibilidade, mas também te ajuda a crescer, porque se você precisar de um financiamento, você vai poder chegar até o banco, né? Então, esses são pontos importantes, ou seja, mais importante, finalizando, mais importante do que se preocupar com os problemas é você então ter essa visão das oportunidades que você pode ter sendo legalizado. Sim, perfeito, Fernando. É um assunto bem longo, né, extenso e tem muitos detalhes. Por isso a gente vai para uma pausa rápida, mas você não saia daí que a gente já volta com mais dicas para você administrar bem a sua empresa. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje falando sobre a importância de uma empresa ser bem administrada. E quem está nos dando as dicas é o mestre em administração de empresas, Luiz Fernando Gomes Pinto. Oi, Luiz, voltando aqui ao nosso bate-papo. Eu quero saber agora, internamente, quais são as prioridades de organização de uma empresa? Olha, internamente eu voltaria aquela questão dos objetivos estratégicos. O que eu diria que é mais difícil implantar a estratégia do que pensar, do que efetivamente planejar para onde a empresa quer ir e definir as estratégias. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa envolver todos na organização para que a gente possa, então, alcançar, para que, então, todos trabalhem de uma forma coordenada e possam alcançar esses objetivos. Então, eu diria que um dos maiores desafios que o dono da empresa pode ter é justamente compartilhar essas estratégias, esses objetivos, né, organizacionais, esses objetivos corporativos e as respectivas estratégias, ou seja, como alcançar esses objetivos, ele então compartilhar com todos, mas principalmente engajá-los, né, na busca, né, de conquistar, de alcançar esses objetivos. E para isso, né, é muito importante a comunicação interna, ou seja, é muito importante que o diretor, que o dono da empresa, ele esteja à frente, né, desse processo de compartilhar, que ele envolva os gestores, os gerentes de nível médio, para que esses gestores de nível médio, então, compartilhem esses objetivos com as suas respectivas equipes. E aí, então, a comunicação interna da organização pode ajudar também a permear esses valores da empresa, a importância, né, de alcançar esses objetivos. Então eu diria que é muito importante que a gente possa compartilhar esses objetivos e, como eu falei, esse papel é principalmente do presidente. É claro
que marketing e principalmente gestão de pessoas podem contribuir com isso, como por exemplo atividades de endomarketing, ou seja, atividades de comunicação voltada para os funcionários, para os colaboradores, né, para que eles possam se engajar. Ou seja, né, se você não sabe para onde a empresa está indo, o que ela está fazendo, você pode não se sentir parte daquele todo, você pode não se sentir, né, como alguém que realmente pertence àquela organização. Então, esse trabalho de endomarketing, da empresa comunicar o que está fazendo, né, também é um aspecto muito importante que pode contribuir. Sim. Agora, em relação à comunicação externa, quais as opções que uma empresa pode adotar para divulgação do negócio? Legal. Olha, existem os meios de comunicação convencionais, como por exemplo revistas, TV, o próprio meio digital, que a gente pode realizar ações convencionais, como por exemplo postar um anúncio num blog, num banner. Enfim, eu posso ter esses meios convencionais, esses meios mais clássicos, né, que hoje devem ser, é muito importante que a gente fale de comunicação integrada, ou seja, a ideia não é estar somente no meio, cada meio de comunicação tem a sua especificidade, né? Mas eu queria trazer à tona a importância das redes sociais atualmente. Então, as redes sociais, principalmente para os pequenos e médios negócios, pode ser uma grande oportunidade para que ele possa divulgar o seu negócio, para que ele possa ser conhecido. Então, por exemplo, uma empresa pode criar aí uma página no Facebook, né? Começar então a divulgar os seus produtos, mas ela também pode criar um blog que aí então tem funções diferentes. Por exemplo, num blog é onde você vai criar relacionamento, você pode divulgar então como usar o seu produto, quais são os produtos mais adequados para cada fim, né? E aí os consumidores, os clientes podem então fazer perguntas, postar o que eles pensam, e nas redes sociais também, né? E isso gera relacionamento, ou seja, as redes sociais permitem então que eu divulgue o produto, mas também permite relacionamento, permite que esse cliente ele se manifeste, de preferência favoravelmente à empresa, né? Mas a empresa também precisa estar atenta, caso haja algum comentário negativo, ela precisa também estar atenta para lidar rapidamente e de forma adequada a essas comunicações negativas. O que é importante entender também em termos de comunicação é que os meios convencionais, clássicos, TV, revista, eles são muito utilizados para a construção de marca, para a gente então criar uma imagem de marca, para a gente poder então direcionar como o consumidor entende o nosso produto. Ou seja, usualmente as empresas destacam quando fazem uma peça publicitária os principais benefícios daquele produto, ou seja, ele procura associar algumas características, alguns benefícios ao seu produto, de tal forma que ele então cria um posicionamento de marca. Isso nas redes sociais não é tão possível, né? Mas é um meio muito importante por esse fato de relacionamento, né? Então isso que eu acho muito importante, né? As empresas também terem essa consciência da importância das redes sociais. Existe, por exemplo, uma diferença, o modelo de negócios para uma indústria muitas vezes é um pouquinho diferente para serviços, né? Mas é importante também, principalmente para as empresas de serviços, pensar no Google AdWords, ou seja, se para comprar o seu serviço os consumidores usam lá aquele buscador na internet, então é importante você utilizar então esses recursos, esses serviços, né, um deles é o Google AdWords, que você então compra, né, dentro desses buscadores o direito de ser uma das primeiras respostas a serem dadas nessa busca. Um outro recurso também que eu considero importante, mas não é tão simples, né, e está ligado, né, ao jornalismo, é a assessoria de imprensa, ou seja, são empresas especializadas a terem contato com os veículos de comunicação e que elas divulgam o que as empresas estão fazendo, ou seja, elas compartilham com os veículos o que as empresas estão fazendo, uma nova fábrica, uma inovação, né? E isso pode ser pauta de matéria, né, desses veículos, e aí então a empresa ela consegue divulgar o que está fazendo
né, por meio também desses trabalhos de assessoria de imprensa, no sentido que o veículo de comunicação, a revista, a mesma TV, vai fazer uma matéria na qual ela vai divulgar aquela empresa. No entanto, diferentemente, né, dos meios convencionais, um anúncio de revista que você compra, né, você não vai ter tanto controle do que o veículo vai falar sobre, né, a sua empresa, mas também é um meio muito eficiente, né? Considero que vale a pena também se pensar nisso. Sim. E Luiz, tem diferença de estratégia de comunicação quando a empresa atua em produtos ou serviços? Olha, todos os meios de comunicação, eles vão ser úteis, né? Vão ser importantes para ambos, né? Tanto para a indústria que faz os produtos, quanto para serviços, varejo, comércio, né? É lógico que eles têm a sua importância. Mas eu diria que quando a gente fala de serviços, um pouco de varejo, mas principalmente serviços, eu diria que hoje a gente tem dois conceitos que eles são mais voltados para serviços. Por exemplo, marketing de conteúdo e inbound marketing. Vamos entender essas palavras em inglês. Aliás, marketing tem essa característica que a gente utiliza os termos em inglês, mas vamos traduzir isso daí. Então, marketing de conteúdo nada mais é, por exemplo, eu tenho uma empresa de serviços que faz limpeza, por exemplo, né? Então, eu quero divulgar essa minha empresa para os clientes. O que eu posso fazer? Desenvolver conteúdo, não falando só dos meus produtos, dos serviços que a minha empresa presta, mas falando, por exemplo, de quais são os produtos mais adequados, como que você faz uma boa limpeza. Com isso, você está mostrando que você tem know-how, que a sua empresa tem conhecimento, ela sabe daqui, ela sabe, ela conhece aquela área, né, de prestação de serviços. Então, isso também gera credibilidade. Então, você cria conteúdos que você compartilha nas redes sociais, nos blogs, ou até mesmo por e-mail marketing, você compartilha com os clientes. E aí o que você pode, e dentro dessa estratégia, né, de marketing de conteúdo, aí que entra o inbound marketing. Inbound é a ideia de trazer, aproximar esse cliente da sua empresa. Então, por exemplo, você compartilhou esse conteúdo e você pode dizer para o cliente, olha, se você quiser mais informações, faz um cadastro aqui, ó, coloca o seu e-mail, o seu nome, quem sabe o seu telefone, poucas informações, aquelas prioritárias, né? E aí, então, você cria um contato com aquele cliente, né? Onde for, ele não é cliente, né? Ele é um prospect ainda. Na área de marketing digital, a gente chama até de lead, né? Mas entende o lead como um prospect, um possível cliente, né? Então, você cria, né, um relacionamento, começa a estabelecer um relacionamento com esse possível cliente, de tal forma que você vai compartilhando com ele novos conteúdos. Aí que entra marketing de conteúdo, mas dentro de uma estratégia maior de inbound, de trazer, né, de aproximar esse cliente para a sua empresa. Começa a compartilhar conteúdo, esse cliente, é claro que existem etapas aí onde você vai compartilhando determinados conteúdos conforme esse cliente, esse prospect, né, esse lead, vai se aproximando, vai se relacionando com a empresa, até um momento que ele, então, pode ser que, poxa, eu preciso do serviço dessa empresa, essa empresa, ela me parece que tem credibilidade, ela parece que conhece muito bem esse serviço que ela presta, então eu vou contratá-la para realizar esse serviço aqui na minha empresa, né? Então com isso você passa, né, de um lead, de um prospect para um cliente e você então consegue desenvolver novos clientes. Por isso que eu diria que a área de serviço ela é favorecida, né, nesse sentido da utilização dessa estratégia de marketing de conteúdo associada a esse trabalho de inbound para trazer esse cliente, para aproximar esse cliente da sua empresa, esse prospect para torná-lo um cliente. Então você não somente divulga, mas você gera, né, você constrói relacionamentos e consegue captar novos clientes também, que no final das contas é o que as empresas procuram, né, desenvolver novos clientes aí também. Manter, né, os que já têm, mas também desenvolver novos clientes. Então, serviços eu acho que teria essa característica de utilizar, principalmente utilizar essas etapas aí de marketing de conteúdo e inbound marketing.
Perfeito, Luiz Fernando. Então, a comunicação mais importante seria o trabalho em conjunto do marketing com o organizacional, não é isso? Para a gente fechar. Perfeito, perfeito. Você pontuou algo que eu concordo plenamente e que eu considero que é o mais adequado. Então, é fundamental a empresa divulgar os seus produtos por meio de meios de comunicação mais convencionais, revistas, TV. Então, é importante ela divulgar. Eu comentei também que os meios convencionais ajudam a construir um posicionamento para a marca, né? Mas é muito importante também que a gente possa, né, engajar os nossos funcionários e, mais do que isso, eles contribuem para dar credibilidade também. Né? Com certeza, exemplo, é isso aí. Eles são os primeiros a falarem, olha, a minha empresa é legal. Né? É verdade. Isso dá muita confiabilidade. Você está verdade, correto. Luiz. O caminho é trabalhar em conjunto. Com certeza, tá certíssimo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito a sua presença com a gente, sua participação e as dicas que você deu para os nossos telespectadores e empreendedores. Eu que agradeço, em nome aqui do Centro Universitário Senac, muito obrigado pela oportunidade e principalmente pela oportunidade de contribuir para que os nossos empreendedores, né, e para que o Sebrae possa fazer esse importante papel de contribuir para o desenvolvimento desses empreendedores tão importantes aí para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada também a você por sua companhia, sua audiência. E olha, eu te espero na próxima entrevista especial. Até lá!